Vivemos em uma era dominada pelo ruído. Todo o tempo somos bombardeados por notificações de redes sociais, mensagens em grupos do WhatsApp, opiniões sobre tudo e sobre todos. Constantemente estamos cercados de correções, críticas, elogios e o que mais estiverem para dizer a nós e sobre os outros. Estamos sempre cercados por informações imediatas e esperam de nós uma reação que seja também imediata. Agora, e se fizéssemos algo diferente? E se para variar fizéssemos silêncio? O que aconteceria se parássemos por um momento e respirássemos e refletíssemos antes de reagir, antes de entregar o que o mundo espera que entreguemos automaticamente? Mas e se pudéssemos discernir primeiro, ver se realmente faz sentido reagir a isso? E caso faça, por que temos que estar sempre disponíveis o tempo todo? Já que se passássemos mais tempo pensando em como vamos fazer algo, nós não a faríamos de uma maneira muito melhor? Então, por que fazer as coisas mal feitas só para dizer que fizemos? Para que responder só por responder? Inclusive, tem coisas, pessoas que não merecem nossa resposta. Nem sempre passar a ação é o que vai te colocar em movimento. Pensa nisso. O que eu estou propondo é algo que os filósofos estoicos já praticavam há séculos e chamavam de silêncio estoico. Não era por indiferença, mas porque eles entendiam que o verdadeiro poder está não no que falamos, mas no que decidimos não dizer. Hoje vamos explorar 5 passos para implementarmos sobre o silêncio estoico na sua vida. E o passo número 5 vai te surpreender, vai te trazer muito mais paz mental e clareza. Estou encolhendo assim porque está bem frio hoje. Então, vamos começar. Não se esqueça que se esse vídeo te aportar valor, de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo qual parte do vídeo mais te impactou, mais te deixou consciente. E se você quiser, fique à vontade para deixar um 6º passo aí nos comentários. Passo número 1. Nem tudo o que pensamos precisa ser dito. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que falar demais é como comer demais, gera indigestão. Nos dias de hoje, vivemos uma constante necessidade de preencher o silêncio. Falamos por falar, opinamos por opinar, e muitas vezes sem sequer refletir sobre essas coisas. O que aconteceria se começássemos a fazer exatamente o oposto? E se antes de falássemos, nós nos perguntássemos algumas coisas primeiro? Primeira delas, é necessário? Se não vai agregar em nada, por que eu vou falar? Segundo, é útil? Falar apenas por falar gera apenas mais ruído. E como sabemos, o mundo não está precisando disso, já temos ruídos demais. E terceiro, é verdadeiro? Vivemos numa era de desinformação. Antes de compartilhar algo, verifique a veracidade disso. E para mim, é o ponto mais difícil de todos nos tempos atuais. Por quê? Temos notícias falsas, mídias com vieses pré-determinados, formadores de opinião que se passam como especialistas, mas não sabem nada do que eles estão falando com profundidade. Esse é o nosso caos. Essa é a nossa sociedade atual. Marco Aurélio, um dos outros grandes estoicos, escreveu em suas meditações: a maioria das coisas que dizemos e fazemos não são necessárias. Se eliminássemos o que não agrega na nossa vida, será que ela não teria mais clareza e foco? Reflita sobre todas as coisas que você diz e faz no dia a dia. O que realmente tem propósito? O que realmente agrega algum valor à sua vida? Muitas vezes você faz apenas por ocupar um espaço, preencher um vazio e quebrar o silêncio. Ao eliminar essas coisas, você recuperaria muito mais tempo e energia em sua vida. Menos palavras trazem maior clareza. Além disso, o silêncio não é sinal de fraqueza, mas sim ele pode ser usado como uma estratégia, sendo esse nosso passo número 2. Silenciar não é fraqueza, é estratégia. Em momentos de confronto, muitas vezes, o que a outra pessoa está esperando de nós é uma reação imediata, uma resposta emocional. O ego, tanto nosso quanto da outra pessoa, busca sedentamente por isso. Mas e se, em vez de reagir, pudéssemos fazer uma pausa? Uma pausa tem o poder de influenciar se a nossa atitude será emocional ou racional. Optar por ficar em silêncio está fazendo exatamente o oposto do que o nosso ego espera. O ego busca uma reação, mas quando não a recebe, ele perde força. Fazer silêncio não é uma fraqueza. Quando usamos de forma estratégica, pense comigo, da próxima vez que você se encontrar em discussão com alguém, e se ao invés do que a pessoa está esperando, que é uma reação imediata dentro daquele confronto, você tentasse não reagir de imediato? Faça essa pausa, se permita ter essa pausa antes de falar e agir. Você vai começar a tomar o controle da situação. Esse simples momento de reflexão pode mudar completamente o rumo da interação entre vocês. Isso é muito útil no ambiente empresarial. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo de quando isso afetou alguém. Quando outra pessoa não tem controle emocional e você toma uma pausa, você acaba escolhendo o rumo e a direção que essa comunicação vai levar. Em uma startup onde eu trabalhava, eu presenciei uma situação que marcou profundamente a minha visão sobre comunicação e timing.
Um programador que ele era até bom no que ele fazia tecnicamente. A gente estava numa reunião e o clima estava ficando meio acalorado. E no timing errado, ele acabou falando uma coisa. Ele até estava certo tecnicamente sobre a sua opinião, mas o time não foi o certo. Às vezes não se trata de ir lá e dizer, mas sim no ambiente que você disse e no tempo que você disse. E isso pode te custar muito caro. Não precisa ser muito inteligente para entender que isso custou o emprego dele. Esse tipo de situação é ainda pior em ambientes dinâmicos, como que eu estou citando, de startups, ou quando você está atuando em empresas que aplicam metodologias ágeis. Já que, afinal de contas, o contexto ali é errar rápido, corrigir rápido. No entanto, errar na hora errada, com a palavra errada, com as pessoas erradas, podem ter consequências muito mais sérias do que você simplesmente cometer um erro técnico. Isso dentro do contexto das startups que eu estava mencionando. Então, a falha técnica é tolerável, mas a falha estratégica pode ter um preço muito alto. Inclusive, Salomão falava sobre isso. Até um tolo pode se passar por inteligente se ficar calado. Pensa nisso antes de falar, principalmente no ambiente corporativo. Passo número 3. Ouça mais e fale menos. Epiteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: temos 2 orelhas e apenas uma boca por uma razão. Ouvir mais e falar menos. Quantas vezes queremos falar, queremos que outra pessoa fique em silêncio para que chegue a nossa vez e acabamos nunca dando atenção plena às pessoas. Isso é totalmente contra o poder da presença, que é um outro vídeo baseado no livro O Poder da Presença, da Annie Code, que vai ter aqui no canal. Pense em alguém que em sua vida toda fez isso. Talvez você até seja essa pessoa. Você está sempre esperando que o outro termine para poder falar a sua opinião sobre as coisas. Mas e se em vez de falar, você pensasse um pouco? Você realmente escutasse o que o outro tem a dizer? A escutativa pode transformar a maneira como você se relaciona com os outros. Além disso, pergunte: você quer a minha opinião ou você só quer ser ouvido? Essa simples pergunta pode mudar completamente a dinâmica entre vocês. Eu lembro de um amigo meu me convidou para ir numa tal célula da igreja que ele ia. Confesso que eu não estava muito afim de ir. Eu cheguei lá, tinha uma pessoa que falava horrores e aquilo começou a me incomodar. No final eu falei com ele: cara, obrigado pelo convite, mas sei lá, não sou muito afim de suportar esse tipo de situação. E expus sobre aquela pessoa que falava constantemente. Foi aí que ele me deu uma lição de vida. Presta atenção nisso, pode ser uma lição para você também. Ele me disse o seguinte: cara, nem todo mundo foi uma criança que cresceu num lugar que seus pais escutavam, ou que teve amigos que escutavam, ou que na escola era ouvido ou popular. Já parou para pensar que no trabalho algumas pessoas também não são escutadas? Que em suas famílias elas não são escutadas? Talvez os seus cônjuges mesmo as não escute. Será que aqui é o único lugar que ela tem para falar e talvez por isso ela fale tanto? Será que só aqui ela é ouvida? Isso me fez refletir muito e hoje eu aprendi a dar minha plena atenção às pessoas, porque realmente, talvez na vida toda daquela pessoa você seja a única pessoa que está disposta a dar sua atenção a ela. Então, às vezes, ouvir mais e falar menos pode ser tudo que uma pessoa está precisando de você. Isso nos leva ao nosso passo número 4. Não explique, mas demonstre com ações. Seneca acreditava que a melhor maneira de ensinar não é com palavras, mas com exemplos. Em um mundo onde todos falam demais, esquecemos que nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Isso é ainda mais verdadeiro no universo empreendedor, onde o conceito de skin in the game se torna fundamental. Colocar algo de valor naquilo que você faz é a única maneira de mostrar se você realmente acredita no que você está construindo. Em vez de falar ou prometer alguma coisa, por que você não vai lá e faz? Mostre com os seus resultados reais que você é capaz de conquistar. E é disso que o mundo anda precisando. O mundo anda mais interessado que existam mais pessoas que são capazes de vencer o jogo do que de falarem sobre o jogo. Pessoas que mostram o resultado, que provam seu valor ou que provam o valor das suas ideias. Pense com sinceridade. Qual que é aquela coisa que você sempre diz que vai fazer, mas nunca dá o primeiro passo de fato? Esse é o momento ideal para você começar a transformar essas palavras ou ideias em ações. O que você faz vale muito mais do que o que você diz. O mundo anda precisando de mais pessoas que liderem pelo exemplo e não por aquilo que eles falam. Até porque muitas das vezes o que eles falam, eles mesmos nunca fizeram. E para não estender, porque eu valorizo o seu tempo, vamos ao nosso passo número 5. Eu falei que ele era o mais importante, pelo menos para mim ele é. Escolha as suas batalhas. É aí que está o ponto mais importante desse vídeo. Por quê? Se nós escolhermos as batalhas certas, vamos ter clareza que nem toda discussão vale a pena, nem toda interação vai agregar valor à sua vida ou à dos outros que você está inteirando. Então, antes de entrar em uma batalha verbal, pergunte-se: isso importa daqui a uma semana? Se você chegar à conclusão que não, já sabe, né? Não vale a pena. Vou ajudar outra pessoa a crescer ou só vou gerar mais conflito?
já sabe o que fazer também. Prefiro ter razão ou ter paz? Se a resposta não justificar o esforço, não entra nessa batalha. O silêncio, ele pode ser um superpoder, ainda mais no mundo atual que vivemos, onde todas as pessoas estão gritando, metaforicamente e às vezes literalmente por todo lado. Então falar só o necessário e ouvir com mais profundidade as situações e as pessoas pode nos economizar muito tempo e muita energia. Como eu valorizo o seu tempo, eu espero que você não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e sem se lembrar das principais lições desse vídeo, que são: não reaja, faça uma pausa e escolha suas batalhas. Lembre-se que as decisões que você tomar nesses momentos vão definir o tipo de interação que você vai ter com as pessoas e o tipo de resultado que você vai alcançar. Se você se interessou pelo estoicismo e quer aprender mais, se inscreve no canal, temos outros vídeos falando sobre isso e sobre a filosofia aplicada no mundo prático, no mundo atual que vivemos. Se você é empreendedor, eu vou trazer bastante conteúdo sobre empreendedorismo nesse canal, e se você pensa em empreender, esse canal pode te dar a motivação que está te faltando. Tá muito frio, vou nessa.